Fala pessoal, professor Cardoso aqui, trazendo mais uma resolução de questão. Hoje eu vou trabalhar a questão do Enem. Quero trabalhar a questão do Enem número 136 da prova de 2022. Vamos lá, vou ler aqui a questão com vocês. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina. De acordo com a expressão, olha só, tem uma expressão aí, V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de 10 horas, de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Informação importante, nós temos um gráfico aí e a pergunta logo em seguida. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Vamos rapidamente observar esse gráfico. Esse gráfico ele tem o seu eixo vertical medindo a temperatura em graus Celsius e o eixo horizontal o tempo em horas. Então ele está verificando o funcionamento dessa máquina ao longo das 10 horas. Mas no texto temos afirmações interessantes. Primeiro, a primeira afirmação que eu julgo bastante interessante é a expressãozinha que ele traz aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Vou até anotar ela aqui. Ele diz que a velocidade do pistão é a temperatura ao quadrado menos 4. Muito bem. Vou pegar essa expressão interessante. E ele faz uma afirmação na questão. Tá aqui. Afirmação. Faz uma afirmação interessante. Que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Ou seja, quando a velocidade é igual a zero, quando ela é anulada, né? Anulada. Ou nula, né? É onde você tem as falhas. E é isso que ele quer saber. Ele quer saber dentro desse gráfico quantas falhas, né? Ou seja, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou. Tá, mas o gráfico não traz velocidade, como é que eu vou fazer isso? Justamente, eu vou descobrir em quais temperaturas a velocidade do pistão se anulou. E como é que eu faço isso? Eu pego aquela equação lá do começo, vou até mudar aqui a cor, aquela equação lá do começo, essa daqui, ó, certo? E aí eu faço o seguinte, para V igual a zero. Se eu fizer para V igual a zero, eu vou ter o quê? Que zero é igual a T ao quadrado menos 4. Se zero é igual a isso, então isso é igual a zero. Portanto, eu posso dizer que T ao quadrado é igual a 4 e T é igual a raiz quadrada de 4. E vocês sabem que a raiz quadrada de um número, nós temos duas possibilidades, a positiva e a negativa. Ou seja, T pode ser mais 2 e T pode ser menos 2. Um ou outro, certo? Muito bem, encontramos aqui as temperaturas, né? Ou seja, a velocidade do pistão ela vai zerar quando a temperatura atingir 2 graus Celsius ou menos 2. Tá, mas como é que eu vou responder a minha questão? Ele quer saber quantas vezes a velocidade se anulou. Agora, vamos lá para o gráfico. O gráfico, no meu gráfico, o que é que vai acontecer? A velocidade vai se anular quando eu tiver a temperatura de mais 2 ou a temperatura de menos 2 aqui. E no meu gráfico, ó, se eu seguir essa linha aqui ó, do mais 2, eu percebo que isso acontece em 2 pontos. Aqui a velocidade foi nula e aqui também a minha velocidade também foi nula, certo? Quando eu observo a temperatura de menos 2, eu percebo que eu tive velocidade nula aqui, V igual a zero, aqui V igual a zero, e aqui V igual a zero. Agora é só eu contar no meu gráfico quantos pontos eu tenho que a velocidade foi nula. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a resposta correta dessa questão ao longo dessas 10 horas de funcionamento é a letra E, 5 vezes. Então, o número de vezes que a velocidade do pistão se anulou durante essas 10 horas foi de 5 vezes.
Tá aí o resultado dessa questão. Espero que tenha ficado de uma maneira clara e objetiva, que você tenha gostado. Dá aquele like para fortalecer o canal e compartilha com os colegas. É isso aí, gente. Valeu, bons estudos e foco no Enem. Valeu!